Hoje nós vamos trazer a curiosa história da cabeça de pedra da Guatemala. Então, preste bem atenção em tudo que eu vou te contar e depois tire suas próprias conclusões, porque essa história deu muito o que falar. Depois você me conta em qual lado você acredita. Embora a cultura olmeca tenha sido historicamente estabelecida dentro das selvas, agora densas, da Guatemala, até hoje ainda existem muitas ruínas e artefatos misteriosos sem explicações, que confundem os acadêmicos, pesquisadores e historiadores. Um dos mais polêmicos de todos é essa enorme face de pedra que poderia indicar claramente que não foram só os olmecas ou os nativos da América que já chamaram a Guatemala de lar. Esse enorme rosto de arenito foi esculpido com perfeição e não lembrava nem de longe os traços faciais dos maias ou olmecas, ou de qualquer outro povo conhecido por ter povoado aquelas terras. Uma gigantesca cabeça com rosto alongado de traços e lábios finos e um grande nariz pontudo, enterrada com a face para o céu e os olhos fechados, que parecia estar há muito tempo em meio à vegetação. Ela era completamente diferente de tudo que já foi descoberto naquela região. Antes de continuar, preciso agradecer a um inscrito que foi quem sugeriu esse tema, que talvez sirva como um bom exemplo de como as coisas acontecem no mundo acadêmico quando algo foge dos padrões do esperado. Na época de sua exposição, essa figura gigante atraiu muita atenção, não devido à sua importância como um achado arqueológico, mas tão somente pela controvérsia que acabou sendo gerada por alguns acontecimentos posteriores. Devido a esses fatos, a descoberta em si acabou inquestionável e rapidamente apagada das páginas da história, e esquecida pela arqueologia. E ainda virou uma espécie de teoria da confusão e foi completamente desacreditada antes mesmo de ser estudada como deveria. Para os acadêmicos, portanto, a cabeça de pedra da Guatemala é considerada um artefato apócrifo, algo que não tem existência sólida fora da literatura marginal ou da nossa velha e boa pseudo-arqueologia. A história começa em 1987, quando um advogado e doutor em filosofia chamado Oscar Rafael Padilha Laura, que também era um conhecido ufólogo e autor da Enciclopédia Ufológica da Guatemala, publicou no que era então uma espécie de boletim informativo da Ancient Skies um artigo sobre a cabeça de pedra. Segundo seu artigo, no ano anterior, ele havia recebido uma carta junto com a fotografia de uma grande cabeça de pedra tirada por um proprietário de terras que morreu, possivelmente antes de revelar a localização da cabeça. A fotografia havia sido tirada na década de 1950. De alguma forma, embora o fotógrafo houvesse morrido antes de revelar a localização da cabeça, Padilha afirmava que sabia exatamente onde ela estava localizada, perto da cidade de La Democracia. De acordo com o artigo, ele havia passado 15 anos procurando a estátua para encontrá-la apenas por volta de 1990. Entretanto, não fornecia qualquer indicação exata do local ou qualquer nova fotografia adicional do sítio. Essa história poderia ter desaparecido na obscuridade e nas brumas do tempo, se não fosse por David Hatcher Childress, que, depois de tropeçar no artigo e lê-lo, localizou Padilha e conseguiu obter uma cópia da misteriosa fotografia. David é um escritor francês criado nas montanhas do Colorado e é autor e editor de livros sobre história alternativa e revisionismo histórico, ou seja, não é exatamente o tipo de pesquisador tradicionalmente bem aceito.
Mas para ele, aquilo foi uma descoberta tão potencialmente inovadora que voou para Guatemala em 1990 para se encontrar pessoalmente com Padilha na esperança de visitar o sítio, mas acabaria bem desapontado na sua viagem. Pressionando Padilha para obter detalhes sobre a localização da cabeça de pedra, conseguiu apenas o relato de que a estátua havia sido destruída em 1981, quando revolucionários a haviam usado como alvo de treinamento, desfigurando-a completamente. Infelizmente, por alguma razão, ao visitar o sítio, Padilha não fotografou essa destruição do monumento. E, supostamente, também não reportou o local exato às autoridades arqueológicas, que talvez ainda pudessem ter escavado por baixo e à volta do monumento para, pelo menos, tentar determinar a sua idade e origem. Quando Childress pediu para conhecer o local, Padilha apenas apontou para um ponto do mapa, mas recusou-se a acompanhá-lo até lá, afirmando que era um lugar muito perigoso e que toda a área assistia a combates frequentes entre as forças do governo e os rebeldes. Esse local, como já mencionei, era La Democracia, uma pequena cidade famosa por suas cabeças de pedra de estilo Olmeca, que são normalmente atribuídos à cultura de Monte Alto e são convencionalmente datados de 1800 a.C. Porém, obviamente, essas cabeças de pedra são muito mais grosseiras do que a cabeça gigante de Padilha. Em sua viagem, Childress viu algumas das várias estátuas de Monte Alto, as cabeças olmecas que retratavam os povos nativos da região. Childress nunca teria a chance de fazer uma excursão ao local, mas ainda assim ficou profundamente obcecado com a ideia dessa misteriosa cabeça de pedra gigante naquela selva. Ele comparou a misteriosa cabeça às outras encontradas na região, e uma das coisas que o impressionava era que enquanto as cabeças olmecas mediam normalmente de 1 a 3 metros, a cabeça de pedra de Padilha tinha impressionantes de 3 a 6 metros de altura. Childress também apontou que as cabeças olmecas eram esculpidas de maneira mais grosseira e apresentavam características faciais inconfundíveis, enquanto a cabeça misteriosa era obviamente caucasiana. Para ele, isso era uma evidência de alguma outra antiga civilização perdida na selva. Até que, pesquisando sobre o assunto, ele leu um relatório de um arqueólogo americano chamado Lee A. Parsons, que parecia ter resolvido o mistério da cabeça de pedra. Em 1991, ele havia escrito um artigo chamado Uma Cabeça de Pedra Colossal Pseudo-Pré-Colombiana na Costa do Pacífico da Guatemala, onde, segundo relata, a cabeça havia sido esculpida em pedra pómez vulcânica macia e não em arenito, por um administrador de fazenda perto de Las Vitórias, em abril de 1936, possivelmente inspirada nas cabeças colossais da Ilha de Páscoa ou do Monte Rushmore, e foi concebido como um monumento à sua falecida esposa e marcado com uma placa com a data de sua construção. Segundo relatava, havia uma pesquisa anterior de reconhecimento feita pela Carnegie Institution, que visitou a estátua e encontrou a placa. E até se encontrou com pessoas que a viram ser esculpidas. Mas quando Parsons a visitou pessoalmente em 1970, a cabeça já não tinha placa e estava coberta de trepadeiras. Segundo ele, o monumento já havia sofrido erosão devido ao clima úmido e à natureza macia e porosa da pedra de vulcão. A descrição dessa estátua feita por Parsons e a fotografia tirada por ele corresponde exatamente à fotografia de Padilha, e a maioria dos arqueólogos admite que são o mesmo monumento. É evidente. Na verdade, Parsons, ao escrever o artigo, alertava especificamente sobre o potencial de confundir o monumento com um local antigo. Ele dizia:
Seja qual foi a inspiração, a sua própria existência poderia confundir futuros arqueólogos e levar a explicações injustificadas sobre um contato transpacífico, ou mesmo sobre misteriosos complexos megalíticos pré-colombianos. Antecipando tais interpretações, intitulei esse artigo como uma pseudo-cabeça de pedra colossal pré-colombiana. Segundo ele, a sua existência não objetivava e nem demonstrava qualquer intenção de fraude, mas ao longo dos anos a escultura tornou-se cada vez mais difícil de identificar. Portanto, ele deixaria registrado que a cabeça de pedra de Las Vitórias era uma construção recente, tendo sido esculpida em 1936. Além disso, ele continua: o monumento não tem nenhuma relação significativa com nenhum índio americano vivo ou morto. E termina o artigo lamentando não poder fornecer o nome do guatemalteco que construiu e para quem o monumento era um verdadeiro memorial moderno. Apesar desse relato, Padilha não comprou a explicação, e o próprio Childress duvidou das conclusões de Pearson e especulou que ele fazia parte de um grande encobrimento. Ele acreditava que o administrador da fazenda havia encontrado o monumento e, quem sabe, inventado essa história toda da esposa e acrescentado uma placa a uma escultura pré-existente. Para ele, a cabeça não lembrava uma mulher, era claramente um homem, o que não faria sentido nenhum com uma homenagem a uma mulher falecida. Além disso, Childress considerou incrível que os guatemaltecos de 1941, ao dar entrevista ao Instituto de Pesquisa, também não conseguissem se lembrar quem a havia esculpido, apenas 5 anos antes. Childress sugere que houve um encobrimento de uma civilização diferente e que ainda estava perdida. Ele lamenta não ter conseguido visitar o sítio pessoalmente e, sendo assim, não possuir dados para afirmar algo indefinitivo. E assim terminaria o envolvimento de Childress. Essa história maluca teria parado por aí se Philip Coppens, um autor, apresentador de rádio e comentarista belga, descrito como apresentador das áreas da ciência marginal e história alternativa, não tivesse decidido escrever outro artigo sobre o local. Em seu artigo, ele indagava que a questão é: será que a cabeça de Padilha é uma anomalia do período Homélca ou se faz parte de outra cultura desconhecida, que antecedeu ou pós-datou os Homélcas e cujo único artefato identificado até agora é justamente a cabeça de Padilha? E a discussão voltou à tona novamente. O fato de que o artefato poderia não ser nenhum dos dois não passava pela sua cabeça, e ele claramente insinuava que a cabeça poderia revelar uma civilização perdida enterrada no subsolo. Seu relato se baseava em um resumo que fez sobre o relato de Childress. Novamente, o fato foi ignorado pela arqueologia e nada foi feito para provar essa questão definitivamente. Então, em 2011, Raul Julia Levy, um ator, usou a antiga imagem da cabeça em um relato que fez como prova da existência de alienígenas na preparação para o Apocalipse Maia de 2012. Julia Levy disse ter o endosso de um arqueólogo de que a cabeça havia sido datada entre 3.500 e 5.000 anos antes de Cristo e que havia uma verdadeira conspiração governamental para esconder a verdade. Mencionou que possuía uma carta que teria sido escrita por outro arqueólogo, revelando que a escultura era tão avançada que apenas uma supercivilização superior poderia tê-la esculpido. A carta do arqueólogo conclui e atesta, em suas palavras: certifico que esse monumento não apresenta nenhuma característica maia, nahuatl, Homélca ou qualquer civilização pré-hispânica. O estilo de construção não é consistente com as civilizações que habitavam a costa sul da Guatemala antes da chegada dos espanhóis. Foi criada por uma civilização extraordinária e superior,
com um conhecimento surpreendente do qual não há registro de sua existência no planeta. Uma civilização que se estabeleceu no sul da Guatemala e de lá espalhou sua luz e conhecimento aos caçadores-coletores que foram seus alunos e receberam seus ensinamentos. Essa revelação seria incluída como parte de um filme do próprio ator que afirmava ter provas arqueológicas do governo mexicano de contato extraterrestre com os maias, o que Julia Levy chamou de o pesadelo de todo arqueólogo. Segundo ele conta, depois que a foto foi tirada no final da década de 30, só havia sido publicada em uma única revista que foi imediatamente retirada de circulação. Ele também disse que a cabeça que estava na foto original não estava mais lá e havia sido transferida para os Estados Unidos e escondida para ser estudada. E que havia sido informado por funcionários do governo da Guatemala que houveram novas buscas no local e que outras cabeças foram encontradas na mesma área. No entanto, elas se assemelhavam à dos Olmecas e aquela era a única realmente diferente. Além disso, ele ainda fala que poderia ter havido um corpo abaixo da cabeça da estátua. Bem, o projeto do documentário desmoronou devido a uma disputa comercial com um árbitro chamado para julgar a disputa, revelando que não havia provas ou cooperação governamental e que as provas do filme haviam sido falsificadas. O arqueólogo que supostamente apoiava as afirmações de Julia Levy, chamado Héctor Mejía, da Guatemala, postou no Facebook que a carta datilografada e fotocopiada distribuída por Julia Levy, alegando uma data para a cabeça, que ele nunca havia examinado pessoalmente, havia sido alterada e que, na verdade, em vez disso, ele havia achado mesmo que a foto era falsa. Isso corresponde à sentença que foi dada, onde esse árbitro aponta que as evidências arqueológicas do filme foram falsificadas. Então, infelizmente, não parece que vamos poder responder a todas as perguntas que eu sei que você deve estar fazendo. Porque, na verdade, tudo isso é muito difícil de acreditar, ainda mais se você é um cético. E assim, a lenda da cabeça de pedra permaneceu viva e ainda permanece. Na minha humilde opinião, existem muitas bandeiras vermelhas aqui para os dois lados. Uma delas é: por que Padilha nunca tirou novas fotos quando supostamente visitou o local e limitou-se às descrições da cabeça danificada por revolucionários? Outra é que o principal defensor da cabeça de pedra, como uma genuína raridade arqueológica, Childress, também nunca se dignou a ir ver o local pessoalmente e assim evitar trabalhar em relatos que poderiam ser potencialmente falsos e em informações ruins. Por outro lado, por que os arqueólogos também não foram ao local, escavaram a pedra e provaram logo que aquilo não passava de um engodo? E como os moradores locais não saberiam quem construiu aquele monumento apenas 4 anos depois? É tudo muito estranho. No fim, não há nenhuma dúvida de que o lugar tornou-se uma espécie de lenda da selva, que ainda persiste até hoje, com muitos ainda afirmando que a cabeça é uma prova real de uma antiga civilização perdida. Esperamos que um explorador ambicioso ainda retome essa história e investigue mais a fundo para descobrir a verdade sobre esse monumento enigmático. E você? Em quem você acredita? Então esse foi o nosso caso de hoje. Se você gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com menos de R$8 por mês você se torna um membro e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. E muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem. Até o próximo vídeo.